porque a gente merece. Porque a Ariane é tudo isso e mais um pouco. Porque a Thaís é tudo isso aqui e muito mais. A gente meio que não se basta, né, Ariane? Não, por isso é que a gente criou esse canal maravilhoso que parou tudo. Se você ainda não é inscrito, por favor, diga. gente, Por favor, por favor, vamos se inscrever no nosso canal, ativar o sininho lá, pra quando tiver um vídeo novo, né, já Sempre ficar aparece pra sabendo. você. Instagram, @tpmigas. Vamos seguir a gente lá. A gente agora tá empenhada a colocar bastante certeza. conteúdo, então o canal tá ficando, ótimo. E clica no gostei, porque assim o YouTube entende que você gosta desse conteúdo e sempre vai trazer Isso. tanto esse quanto outros parecidos. Então, só você que ganha, meu querido, minha querida, tá bom? Exatamente. Você quer um canal feminino, mas a gente quer dizer que os homens são muito bem-vindos, afinal de contas, o bate-papo também é com eles, né, Ari? A gente vai falar deles, A gente né, amiga? fala a gente deles fala aqui. deles, É não? importante. É importante. Então, assim, Eles têm que saber. Deixa no comentário aqui o que você acha e outros temas também. Hoje a gente vai falar sobre evolução. Parece um assunto super complicado, parece um assunto super assim, minucioso, mas a gente vai tentar esmiuçar da melhor maneira possível, tratar desse assunto da melhor forma possível pra gente entender essa evolução humana que já não acontece de agora, acontece de milhares de anos. E aí que tá. Nós evoluímos há quantos e quantos mil anos, né, Ari? gente, Falando sobre evolução, especificamente, nós gostaríamos de falar sobre evolução masculina e feminina. Como vem acontecendo isso durante esse período? Nos últimos 100 anos, o que mudou na vida da gente? A Ari estava falando da sua bisavó. Conta um pouquinho da história dela, que foi uma mulher forte, porreta. lá da Bahia. Da Bahia. Pensa numa velha porreta. Já falecida há 22 anos, né? Ela, naquela época, eu era criança e ela vinha pra minha casa. E aí ela gostava muito de conversar, e minha mãe ali fazendo o almoço, e ela conversando com a minha mãe, contando os casos antigos da época da Bahia, né? E ela contava que traição, gente, não é de agora. A traição vem de muito tempo atrás. Então, assim, é que tudo era muito encoberto, tudo era muito por debaixo dos panos, mas isso já existia. Homens que deixavam, que abandonavam as suas esposas com seus filhos. Isso não já é de existia. agora, isso já existia há muitos anos atrás. Só que o que acontece agora? Hoje a gente tem uma mídia, a gente tem internet, né, que tá aí com uma enxurrada de notícias e de assuntos. Tem um volume de informação muito grande sobre tudo isso, né? Ai, mas, gente, hoje tá muito explícito. Lógico, gente, que tá muito explícito. Está porque a gente tem informação muito rápida. A informação é né? muito rápida. Antigamente, na época da minha bisavó, eles moravam no sítio e sentavam no sítio à noite. O meu bisavô, ele era o único da redondeza que tinha um rádio, gente. Sentavam pra ouvir Rádio, rádio. a voz do Brasil. Telenovela. Isso! Então, assim, vinham, só ele que tinha, vinham todos ali da vizinhança à noite. As crianças diz que ficavam em silêncio para eles poderem escutar o telejornal, a telenovela, a voz do Brasil. E depois acabava, cada um boa noite, ia para suas casas dormir, porque no outro dia tinha que trabalhar na roça, muito né? cedo. Muito cedo. Então, gente, olha só o quanto evoluímos, né? A gente tem falado muito, em todas as frases que a gente fala sobre os assuntos recorrentes hoje em dia, a gente fala muito de, nossa, mas hoje em dia, sobre o homossexualismo, sobre como a gente trata isso, né? Sobre as mulheres, né, que são lésbicas, os heterossexuais, como são tratadas as nossas vidas, a vida de um casal homossexual homem. Nossa, mas hoje em dia se casa, meu Deus, que absurdo. Não, isso sempre aconteceu.
Isso é muito mais antigo do que a gente pensa. Eu esqueci de comentar com você, eu assisti pequenos documentários falando sobre LGBTQ+, enfim, na terceira idade. São pessoas que hoje em dia têm mais de 60, têm 70, têm 80 anos e de que sim, tem os seus parceiros e suas parceiras, suas uniões homoafetivas há muitos anos. Então, peraí, eu acho que de repente faltava informação. E hoje nós temos muita informação, mas como essa informação está chegando até você? O que é que você está digerindo? O que é que você está consumindo de informação? O meu olhar para esse assunto, o nosso olhar para esse assunto, é dizer para você que algumas coisas não precisam assustar. Algumas coisas, alguns assuntos não precisam te deixar a boca aberta. Homens casados, mulheres casadas que traem, isso sempre aconteceu. Sempre. Não é novidade. Isso não é um absurdo, não. É falta de comunicação. Exato. Se de repente não está feliz no relacionamento, falta comunicar e dizer, olha, eu não tô feliz, vou partir pra outra, tudo de bom. Tudo de bom isso é humano, isso é uma fragilidade humana que sempre aconteceu. Foi bom enquanto durou. Ok, mas isso sempre aconteceu. Agora, como a gente não pode banalizar tudo isso, você entende? Isso sempre aconteceu historicamente falando. E ainda mais a gente que tem filhos, não é, Thaís? Exatamente. Tanto você aí que tem filhas ou filhos, como passar e como interpretar tudo isso. Tratar desse assunto Tratar desse assunto para É. os seus filhos, porque na realidade filhos a gente tem, mas não é pra gente. A gente tem que criar os filhos para o mundo, né? Exatamente. E aí vem um outro assunto também, que é a evolução feminina hoje. Como é que a gente se coloca nisso, Como né? que as mulheres hoje estão no topo, gente? Então, assim, hoje muitas mulheres têm vários cargos importantes e às vezes o marido fica em casa cuidando das crianças. É uma troca. É uma troca e tá tudo certo sobre isso. Não Exatamente. A gente vem falando há mais ou menos uns 100 anos sobre essa evolução feminina, que se chama o feminismo, que assim não é o contrário do machismo, não tem nada a ver, mas nós adquirimos a evolução feminina vem, eu acho que já muito antes daí, mas a gente conseguiu direito a voto, nós fomos para as fábricas, nós fomos para a rua trabalhar durante a Segunda Guerra Mundial, porque nós ficamos sem a figura masculina. Exato. E isso foi necessário, e isso foi muito bom. Nós galgamos espaços para os nossos filhos nas creches desde 100 anos atrás. A gente já vem reivindicando tudo isso. Então olha só que bacana, nós não queremos ser igual ao homem, não é isso, mas nós gostaríamos dos mesmos direitos e do mesma fala que os homens. E do mesmo reconhecimento, entende? Exatamente. Eu acho que não tem diferença nenhuma, porque você pega uma mulher advogada, um homem advogado, é a mesma coisa. Né? Uma mulher competência, médica. né? Isso, a competência. A mulher médica e o homem médico, às vezes a mulher é até mais competente. Ela é mais desenvolta naquele assunto, entende? Então ela consegue ter mais flexibilidade para tratar, enfim. Ou às vezes não, o homem tem mais Então assim, direitos iguais. Não se trata de gênero, e sim Exato. de capacitação. Nós mulheres estamos conversando sobre isso há muito mais tempo que os homens. E eu sinto que os homens agora estão mais abertos a esse assunto, querendo saber muito mais. Você como mãe de um menino, qual é o diálogo que você tem com ele sobre o tratamento feminino, por exemplo? Thaís, na realidade assim, eu converso muito com o Miguel. Ele tem quantos anos, Miguel? O Miguel hoje tem 10 anos. 10 então anos. assim, eu busco assuntos que dá pra... Você tenta ser o mais clara possível. Mas que Sem cabe banalizar, isso, e sem que banalizar. cabe na idade Sim, dele, sim, né? sim. Às vezes ele vem com alguma pergunta pra mim e eu falo, filho, na realidade se a mamãe for explicar agora pra você você não tem ainda maturidade pra entender o que eu vou te explicar. Mas é aquele assunto que em mulher a gente não pode
encostar a mão, Sim. né? Mas que a mulher hoje tem um espaço muito amplo. Você vê a mamãe e o papai na empresa, os dois juntos trabalhando, né? Porque como é filho único, às vezes tem as atividades dele, mas fica aqui um pouco sozinho com a minha funcionária. A gente vai explicando de uma forma onde fique bem claro e ele possa entender esse mundo. Hoje não ficar, nossa, não, mas isso é só pra mulher. Não, mas isso é só pra homem. A importância de tudo isso que a gente está tratando aqui, dessa evolução, cabe em uma simples frase. Conhecer o universo masculino, para que o universo masculino conheça o nosso universo também. São essas portas que a gente precisa abrir. Como a gente tem essa tecnologia aqui tão próxima, tão rápida, de comunicação, é importante que a gente converse. Eu, como mãe de 4 meninos, um em cada fase da vida, 2 de 7, 1 de 10, 1 de 17. E realmente o tipo de linguagem é porque eu sou muito mais bocuda, você é muito mais lady. É mais lady. Depende. Dependendo do assunto. Eu sou mais boca aberta e assim, acabo escancarando um pouco mais pro Breno certas situações. Que é o mais velho. Eu falo, meu filho, senta aqui que eu vou te explicar o tipo assim, você conhece a anatomia feminina? Eu vou te explicar. Sim. Porque nem a gente se conhece às vezes, mas a importância disso também. Como é que você aborda uma mulher? Qual é o limite? Onde entra o cavalheirismo e qual é o limite do não, do porquê? Isso não só para os homens, mas para nós mulheres também. Se a gente entender bem o universo masculino, se os homens entenderem o universo feminino, essas limitações vão ficar muito claras. Mas isso a gente só vai conseguir dando continuidade a essa evolução, a tudo isso que a internet proporciona pra gente. E dialogando, né, Thaís? Coisas que sempre aconteceram, mas que hoje em dia a gente pode falar de uma forma muito mais clara e objetiva. Não precisa ficar nas entrelinhas ou pisando em ovos. Nossa, mas eu não posso falar. Não, gente. A informação está aí. As crianças, elas têm uma informação direta. Rápida demais. Mais né? É celular, é o iPad, enfim. É tudo isso que vem numa avalanche. As redes sociais, é TikTok, é Insta, é Facebook. É uma avalanche de informações que eles têm e que a gente também tem que dar uma filtrada nisso tudo. Exatamente, é muito importante. Porque dependendo da idade, é o que você disse, você tem um mais velho que já pode, mas você tem os outros 3 mais novos que você tem que ainda filtrar várias informações, né? Então, gente, é um tentando entender o outro. Eu interpreto de uma forma e você vai interpretar de outra. Só que o que acontece? A gente discutindo e conversando, a gente entra num consenso. É a comunicação que vai salvar essas relações do feminino, do masculino, homossexual, do bissexual, do qual é a sua opção sexual. Entende? A gente só precisa entender o universo, o nosso universo, para poder entender o do outro e abrir portas para isso. Só isso. Eu não preciso estar inteiramente de acordo com o que a Ariane fala para respeitá-la. Exato. E é vice-versa. Nem sempre ela vai concordar com o que eu digo, mas ela vai respeitar e me ouvir. Quem sabe isso não é aquela chavinha que faltava? É a chavinha, Thaís, eu penso muito nisso, de muitas vezes a gente se colocar no lugar do outro. Exatamente. A tal da empatia que a gente vem falando, que virou moda, mas é só se colocar no lugar do outro mesmo. Simplesmente. Só. Se coloca no lugar do outro que às vezes você vai entender. Ao invés de você criticar, ou ao invés de você ficar debatendo, mas por que isso, por que aquilo? Deixa eu pensar um pouquinho e vou me colocar no lugar da Thaís nesse assunto. Pra eu tentar entender um pouco mais o que ela tá passando e o que ela tá sentindo. E você também, eu vou me colocar um pouquinho no lugar da Ariane pra saber. Gente, é isso, é a troca de informações. Ai, é tão bom. E esse canal tá aqui pra isso, pra gente trocar essa informação. Hoje, então, a gente falou sobre essa evolução humana, bem pincelado, bem por cima, da comunicação, da gente conhecer o universo do outro. Exato. E linkado a isso, você tem mais alguma coisa pra falar sobre isso? Não, eu acho que é isso, porque na realidade se a gente for falar, amiga... Vai dar uma embolada no meio de campo aí. É 1 hora de vídeo, 1 hora...
A gente vai linkar esse vídeo com o próximo que vem por aí, que a gente vai falar sobre o trabalho feminino e masculino juntos, quando um casal trabalha juntos. Então, se você aí trabalha com o seu marido e você trabalha com a sua esposa, a gente vai trocar ideias sobre isso no próximo vídeo. Obrigada, Ari, mais uma vez. Obrigada, amores! E até o próximo vídeo! Beijo!